A produção, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, assim. Aí chega uma hora, às vezes, dá uma cansada, eu ligo o rádio, a gente dança, a gente canta, a gente brinca, mas não deixa de trabalhar. Teve funcionários que trouxe um colchão de ar para encher e se jogar ali, né, sabe? Ah, vou deitar 2 horas, pode ser, dona Ivete? Claro. Praticamente, assim, há 10 anos eu fiquei dentro de casa. Eu focava no que eu queria e eu ia atrás. Independente se eu passasse fome, se eu passasse frio, aquela semana eu ia buscar o que eu queria mesmo. Aí às vezes me diziam, ai, tu é louca, tu já sabe muito, mas não era saber muito, era o que eu queria pra mim. Quando eu tive 15 anos eu vim embora pra cá, por acaso, e fiquei um tempo aqui trabalhando na casa de uma pessoa que eu sempre disse que foi a minha segunda família, né? Eu acho que foi ali que eu me encontrei, assim, gostando de fazer doces. Só via, assim, o atendimento, a minha sala de fazer tortas e doces e a parte dos salgados, pães, coisas assim, separado. Porque em casa eu sofri muito, assim, às vezes eu ligava o forno e eu saía lá fora fazer outra coisa até que assava, porque o calor era insuportável. Nossa, já passei por muitas coisas. Quando eu comecei, assim... tinha dias que eu pensava, meu Deus, eu preciso dormir 10 minutos. Eu deitava, eu dormia 10 minutos. Eu acho que eu já deitava dormindo, porque eu tinha 10 minutos para dormir. Eu era a única pessoa que sabia tudo ali, que eu precisava, daqui 10 minutos, lavar toda a louça que estava em cima da pia para começar a organizar o dia de novo. Sim. Então... Sempre tudo dá certo, mas a gente precisa acreditar um pouco também. Não só falar daqui para fora, mas não ter a certeza, né, de que vai dar certo. Porque às vezes vem de uma metalúrgica, vem de outros lugares, para uma confeitaria é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Aí eles precisam colocar ali todo o amor deles para o negócio ficar bom, o negócio andar bem, sabe? Para eles se enturmar. Então eu vejo assim, não deu em 90 dias, não vai dar mais. Aí eu falo assim, ó, não perca tempo, não é isso que você precisa, não vai em outra confeitaria que não é isso que tu quer para tua vida. Tu tem que ver o que tu quer e vai. Eu sou Débora, do podcast da Diretíssima. Estamos aqui recebendo uma convidada especialíssima. Na verdade, ela está nos recebendo na casa dela, que aqui é a Doce Ivete, que é a maravilhosa Ivete. Obrigada, Ivete. Imagina, eu que agradeço. Está sendo uma honra, mais do que uma honra, uma bênção a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história. Eu preparei um trechinho assim para ler só no início, que eu fiz assim especial para te apresentar um pouquinho. Olha só. Tu é muito especial mesmo. Querida. Ivete Maria... Oszowski. É um sobrenome polonês poderoso, né? Forte. Então, inspiração de toda a sua equipe, dona de uma sensibilidade única e generosa. Sua comunicação amorosa com seus clientes e colaboradores faz parte da marca Doce Ivete. Fala diretamente ao coração das pessoas, seja com suas palavras ou através da sua arte na confeitaria. Exemplo de força, determinação e coragem. Uma liderança inspiradora e transparente que a destaca como exemplo de humanidade e de humildade. O equilíbrio entre competência técnica e empatia é seu diferencial. Você não sairá da Doce Ivete sem a alma aquecida. Aqui não se vende somente doces e cafés. Aqui você encontra um carinho em cada detalhe com a energia da Ivete. Ai, não me faça chorar. No começo já. Ai, meu amor, te dizer assim, para que tu possa compartilhar com a gente um pouco da tua história e como tudo começou. Como começou essa tua paixão pela confeitaria também? Nós sabemos que a Doce Ivete, ela foi inaugurada dia 11 de agosto de 2011 e eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi antes disso. Como é que mexeu lá dentro do teu coração e aí como é que tudo aconteceu até chegar esse momento da inauguração?
Bom dia. Bom dia. Bom dia, então eu sou a Ivete mesmo, né? Eu sou essa pessoa que aqui não tem outra coisa escondida atrás, né? Olha, é uma história bem longa, assim, porque eu não morava aqui em Caxias, né? Eu sou de fora, sou da cidade de Alpestre. E fui, assim, sempre criada numa família muito humilde, sem o pai, né? Quando a mãe que tomou conta de tudo. E quando eu tive 15 anos, eu vim embora para cá, né? Fui trabalhar, vim por acaso e fiquei um tempo aqui, trabalhando na casa de uma pessoa que eu sempre disse que foi a minha segunda família, né? Aí, aonde eu acho que foi ali que eu me encontrei, assim, gostando de fazer doces. Porque quando ela chegava nos sábados, eu fazia de tudo para ela fazer doces para mim ficar olhando, né? Aham. E aí depois eu saía, deixava eles, né? Não, mesmo se não experimentasse o doce, mas eu gostava de ver ela fazer. Fiquei um tempo aqui, depois voltei para Alpestre de novo, né? Fiquei, acho que quando eu tinha 17 anos, eu fui professora numa escola municipal, assim, onde era a minha paixão. As crianças também eram uma escola de crianças muito pobres, mas eu estava lá sempre, né? Caminhava quilômetros para ir até a escola e voltar, mas todo dia eu estava lá com eles, né? Era sempre muito bem recebidas. Eu precisava passar um rio, às vezes eles passavam o rio para me encontrar. Ai, que amor, Quando eu estava indo para a Ivete. escola, fiquei daí Que lindo. até 21 anos eu fiquei sendo professora. Depois a gente veio embora para cá, né? Me casei, vim embora para cá. Aí eu acho que era para ser aqui mesmo, viu? Porque fui embora e voltei, né? Era para ser Então Caxias te era para chamou. ser Caxias mesmo, que hoje assim, nossa, eu tenho paixão por aqui, né? Sim, Não penso um dia em sair, acho que nem sei. Nem sei sim. sair. Se eu saio, se eu. E aqui, quando eu vim morar aqui, depois que eu casei, eu vim e já estava grávida. Então, limitou um pouco o trabalhar, né? Aí a gente morava com a minha irmã mais velha, moramos um ano com ela. Depois a gente arrumou um canto para morar, fomos morar. E eu trabalhei muito, assim, uns 12 anos fazendo limpeza na casa das pessoas. Nunca querendo sair, porque eu me encontrava ali um lar muito bom, sempre, graças a Deus, pessoas maravilhosas, né, que eu trabalhei. Sim. E tempos de folga eu fazia cursos, né? Às vezes sobrava uma tarde eu ia. Aí eu fui no Senac fazer um curso de confeitaria, onde ali eu acho que eu me encontrei mesmo, viu? Mas os aniversários dos meus filhos era sempre eu que fazia as tortas, fazia as doces, fazia salgado, independente de como fosse sair, era eu que fazia. Não, nunca Sim, era tudo peguei de contigo. fora, né? Era sempre eu. E aí, lá no Senac, depois eu conheci uma pessoa que me convidou para trabalhar, trabalhei um tempo fora, assim. Aí, depois comecei a trabalhar em casa, né? Foi em casa que Em tudo casa. começou, Uhum. né? Quando eu saí da onde eu trabalhava, achei que eu ia morrer, sabe? Porque era ali que eu me encontrei, né? Que eu gostava, pensei que nunca mais ia conseguir nada. Tem uma história E interessante que. interessante, eu tinha os filhos pequenos, o que me preocupava era eles, né? Sim, sim. Aliás, dos teus filhos pequenos, eu fiquei sabendo de uma história que é quando eles eram bem pequenos e eles te viam, né? Naquele trabalho e naquela loucura de fazer as coisas acontecerem em casa ainda, e que tu dormia, cochilava embaixo da Embaixo da mesa. mesa, porque tinha que dar conta, né, de todo o serviço e tudo. Bah, Então, era ver muito. eles nessa entrega, nessa tua entrega, Ivete, desde pequenos, isso Sim. forma o E às caráter, vezes né? embaixo da mesa eu tinha medo de dormir demais. Eu colocava duas cadeiras, uma do lado da outra, e deitava em cima, porque ali eu sabia que logo ia me acordar. Ai, gente, que loucura, Ivete. A coisa foi crescendo Foi. ali, junto com E eles, quando eu junto. comecei assim trabalhar em casa mesmo, né, que daí como eu tinha os três pequenos, né? Então eu comecei a trabalhar entregando para lancherias, né? Eu trabalhava ali 17, 23 lancherias todo dia, eu entregava Nossa, meus salgados, só salgados, né? Uma mil-folha, coisa assim. Só que eu nunca tinha um domingo, nunca tinha, eu trabalhava de domingo a domingo. meu Deus. E aí eu comecei a pensar assim, ó, que quando
começasse a entrar uma encomenda, eu largaria uma lancheria. Sabe? Eu comecei, eu disse, não, mas eu não aguento mais. Eu estava com eles, mas eu não tinha um tempo para eles, né? Sim, era muita E aí, entrega mesmo. eu comecei a pensar nisso. Bom, se entrar um pedido, eu vou largar uma lancheria. E foi, gente, assim, um mês eu não tinha mais nenhuma lancheria. Coisa cresceu assim. Um mês, assim, ou era torta, ou era salgado, ou era... Daí eu comecei a fazer doce também, né? E nesse tempo eu fiz muitos cursos. Eu focava no que eu queria e eu ia atrás. Independente se eu passasse fome, se eu passasse frio, Querida. aquela semana eu ia buscar o que eu queria mesmo. Aí às vezes me diziam, ai, tu é louca, tu já sabe muito, mas não era saber muito, era o que eu queria para mim. Essa é uma característica tua, né, Ivete? Essa marca de coragem e determinação que possivelmente tu tenha trazido, né? Eu acho que sim. Da tua infância. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, para nós, assim, sem comparação, né? Vocês eram em muitos irmãos também. Nós éramos em 8 irmãos, e mais um que era só filho do pai, que também se acolheu ali também, né? Mais outras pessoas que moravam por perto, que a mãe também acolheu, que se tornaram irmão nosso também. Nossa. E ela criou vocês todos praticamente um bom tempo sozinha, né? Sozinha, porque teu pai faleceu cedo. Sozinha, muito tempo. Ela sempre foi, ela ia na roça, ela fazia tudo sozinha, só ela mesma. Era Ela tem essa garra que tu tem muito, né, Ivete? Eu acho que para mim ela é... Eu choro muito ainda por ela, viu? Ai, querida. A gente tem que se emocionar mesmo, porque aquilo que a gente constrói internamente está muito ligado àquilo que a gente recebeu. E ao mesmo tempo que o teu filho te observava embaixo da mesa e ficava pensando, nossa, que entrega, que determinação, que esforço. Talvez tu também tenha visto a tua mãe em muitos momentos, né? Eu acho que isso. Até às vezes eu dormia assim, ó, e principalmente época de Natal, Dia das Mães, que eu trabalhava muito sem dormir, né? Sim. Aí eles me pintavam, eles faziam de tudo, eles tiravam foto, né? Aí depois, no outro dia, eles me mostravam, eu não conhecia quem era. Ah, que legal, Ivete. Tem que ter uma coisa, assim, alegre também, junto com tudo isso. Sempre teve, mas sempre. Tu faz com muito eu sempre amor, trabalhei né? muito, assim, mas eles estavam sempre ali. Sim, sabe? sim. Sempre. Parecia aquela galinha, a minha mãe que dizia, tu parece uma galinha com os filhos embaixo da asa. Ai, que coisa boa. E nisso tudo, essa mudança para realmente montar um negócio, a estrutura da Docivete, que era bem menor que aqui, né? Onde tudo começou. Como que tu teve essa coragem, Ivete, e até recursos financeiros para que tu pudesse fazer aquilo acontecer, né? Ah, olha, essa também é uma história assim meia louca, viu? É as minhas loucuras. eu nunca imaginava, assim, de ter uma confeitaria, sabe? Para mim, aquele fundo de quintal estava bom, né? Porque eu estava perto dos meus filhos, eles chegavam da escola, eu estava ali, eles saíam para a escola, eu estava ali. Independente se acontecesse qualquer coisa, eu estava ali para receber eles, né? Na escola, coisa assim. Aí teve o meu filho mais novo, que teve uns colegas que eles iam diretamente lá em casa, porque eles sabiam que no inverno, principalmente, eu esperava eles com chocolate quente, porque eles estavam com frio, né? Uhum. Então, eu acho que eu não pensava em ter uma confeitaria fora, assim. Mas no último ano que eu trabalhei em casa aconteceram muitas coisas, assim, foi acumulando nesses anos, nesses 10 anos, né? E chegou o último ano, eu não aguentei mais trabalhar em casa. Sim. Aí era a escola, era a sala de visita, era o trabalho, era tudo junto ali, sabe? E não deu mais. Aí eu pensei, ou eu vou embora daqui, ou eu vou ter que abrir um lugar para trabalhar. Porque o último Natal, assim, que eu trabalhei, sabe? Quando eu peguei as crianças, a gente saiu de casa porque eu não aguentei mais trabalhar no dia 25, assim.
Aí quando eu cheguei em casa era louça suja para tudo que lado, porque eu só imagino. terminei e saí. Aí eu disse, não, agora eu vou atrás. E foi assim Foi que te assim. deu assim. Eu só saí, tive essa coragem porque eu não aguentei mais trabalhar em casa, principalmente os últimos meses do ano, assim. Sim. Então eu sei que eu lembro assim que eu cheguei de volta, né, da onde a gente tinha ido, e eu olhei para os três assim e disse, não, ninguém merece isso, né? Sim. Mas eu não tinha nada de dinheiro, viu? Não. Não. Isso é Não, bom para quem nos escuta e quem quer não. empreender, que empreender tem que ter Eu acho que tem que ter essa uma energia de uma coragem, não ter né? medo. E, Acreditar e tu tem que realmente. saber que tu vai depender de você, né? Você trabalha e você vai dar conta do recado ou você vai cair de vez, né? E aí foi assim, Aí foi Ivete, e assim. foi Aí as eu coisas. saí, eu lembro que depois assim do dia 1º de janeiro eu saí, né, de casa, eu disse, não, eu vou procurar um lugar. Mas eu praticamente assim, 10 anos eu fiquei dentro de casa. Sim. Eu saía lá, tipo, a segunda-feira eu saía para vir para o centro fazer as compras para trabalhar a semana toda. Lá de vez em quando, lá uma vez por ano a gente saía se tivesse dinheiro, né, para sair viajar. Mas a gente ia às vezes onde nós morava lá para ver minha irmã, minha sogra e tal. E senão assim, 10 anos praticamente eu fiquei dentro de casa trabalhando. Sim. Aí quando eu saí eu disse, meu Deus, eu vou procurar um lugar. E foi muito engraçado porque eu não sei se eu acredito muito em universo, que ele responde pra gente, né? Ah, eu acredito Porque também. eu tinha desenhado uma sala que eu queria. Como eu queria, assim, tipo, a produção, uma parte de fazer meus doces e tortas, que a parte, gente, assim, eu sei fazer tudo da confeitaria. Mas os doces e torta é meu... É o teu É o que eu... que chama o teu Nossa, coração. sim, acho que é por isso que eu deposito tudo ali, sabe? Sim. Então, eu queria separado isso e uma parte de atendimento, sabe? Eu achei uma sala justamente como eu queria. Nossa, que incrível, Ivete. Essa coisa Justamente. que é uma construção, foi mental, uma Sim, construção no teu coração, na tua mente, e daqui a pouco aquilo se concretizou, né? concretizou assim a sala, tipo, era destruída, né? Mas era aquelas peças que eu queria. Então, na verdade, eu só vi isso. Eu só vi assim, o atendimento, a minha sala de fazer tortas e doces e a parte dos salgados, pães, coisas assim, separado. Porque em casa eu sofri muito assim, às vezes eu ligava o forno e eu saía lá fora fazer outra coisa até que assava porque o calor era insuportável. Nossa, E eu não tinha imagina. um ar condicionado em casa, nada, né? Sim. Então trabalhava, eu assava, aí eu tinha que dividir a hora de fazer doce, a hora de fazer salgado, porque tinha que ter o forno ligado, né? Foi Aí eu toda uma precisava organizar construção, isso. né? Nossa, Ivete, depois de um certo tempo, já a marca consolidada, né? Até as pessoas brincavam, mas a Ivete não tá na hora dela parar e tal. Aí, daqui a pouco, quando a gente menos esperou, empreendimento Sim. enorme numa casa muito maior, com mais funcionários, um novo desafio para quem olhava para ti e dizia, não, a Ivete já não está mais precisando disso, e de repente a Ivete vai parar. Não, a Ivete não vai Não parar. vai parar. Às vezes eu brinco até com meus filhos, eles dizem, quando que tu vai parar? Eu falo, bom, eu vou viver 103 anos, Ai, que ótimo. aí eu vou trabalhar até os 80. Depois eu vou aproveitar a vida. Ivete, que bom, que Então, ótimo. eu acho assim, E parar, não sei, né? Eu acho que não. Que foi essa mudança daquele estabelecimento para esse novo ciclo que tu tá vivendo nessa casa maravilhosa? Olha, eu acho assim, lá na outra não foi fácil, viu, gente? Porque eu trabalhei muito, eu fiquei muito sem dormir, eu dormi muito no chão. Eu não tinha dinheiro para começar nada, eu comecei tudo com a coragem de trabalhar, assim, né? Eu ajudei lá quando me chamavam, tem que descarregar umas tábuas aqui, eu saía de casa e vinha descarregar para montar aquilo ali. Não foi muito fácil, não, mas eu estava sempre ali, né? Então, o importante era isso. Eu estava ali, eu não tinha medo de trabalhar e eu precisava dar conta do recado, né? Então, não tinha muita escolha, era trabalhar
e dar conta do recado. E aí tu tava lá tranquila Aí tava e de lá, assim, repente... tranquila, até um dia eu conversei ali com meu filho, eu disse assim, acho que agora vamos dar uma acalmada, assim, né? Mas ainda não estava satisfeita com aquilo, sabe? Eu já estava com outras... Eu já estava, assim, desenhando outras coisas, Outras né? loucuras, as Sim, loucuras. porque teve um dia que eu disse assim para ele, né? Que a gente desistiu de um outro empreendimento que ia ser, né? Aí eu falei assim para ele, eu disse, calma, a gente vai ter um lugar onde vai ter a grama, vai ter muito vidro, muita janela e escadaria. Aí ele falou, Meu... nossa, a loucura começou, né? E não foi muito tempo. Não Não foi, foi muito tempo, sabe? Depois que eu falei isso, eu acho que dizem que os anjos dizem amém na hora, né? Então, não foi muito tempo depois disso que eu falei que a gente encontrou aqui, né? Nossa, Ivete, É. que incrível isso. E foi assim, passando, e aí... Passando, eu passei aqui, a gente passava sempre, eu nunca vi essa casa, viu? Nunca vi, assim. Foi uma coisa muito engraçada, porque eu estava um pouco desanimada, assim, porque a gente desistiu do empreendimento, daí dá um pouco de impotência, de Sim, fraqueza, né? E aí eu fui dar uma volta, passei aqui, olhei uma placa de aluga, eu nunca tinha visto essa casa, por mais que fiquei 13 anos, né, ali na confeitaria. Porque ali também, gente, eu não sou de sair muito, eu sempre fico dentro, né, sim. do trabalho. E aí eu tirei a foto da placa que estava para alugar. Mas no mesmo tempo eu pensei, nossa, e o valor do aluguel? Né? Que daí isso Sim. já vem na minha cabeça, vou dar Aham. conta, não vou? Aí cheguei na confeitaria, já tinha ligado para a imobiliária, né, para saber, mas eu já tinha me visto aqui. Foi Que uma coisa lindo, muito Ivete. engraçada, assim, eu olhei, eu pensei, olha aí a casa que eu quero, ó. Como as coisas acontecem, né? É, e às vezes eu E dizia pro meu filho assim, vamos arrumar uma casa, e daí ele dizia, mãe, a gente não pode sair longe daqui, sim. né? Sim, a clientela já É, conhece então, muito, e né? foi assim, a casa que eu estipulava, né, no meu pensamento e perto da onde era a confeitaria, Nossa, que incrível, né? Ivete. Então, daí ele também chegou, já todo feliz que ele encontrou a casa, né? A gente se encontrou no mesmo dia. Isso que nunca vi essa casa, né? E daí já fomos atrás, né? Fomos atrás. Aí ele sempre diz: mãe, vai dar certo, vai, vamos lá que vai. Então me apoio nele e ele em mim. A gente Que, está que num. lindo, Ivete. Ele teu braço Meu direito, braço direito, né? sim, Isso é agora é bom. ele. A minha filha mais velha trabalhou também 9 anos comigo. Depois sempre ela dizia: o dia que tu estiver andando sozinha, eu vou embora. E ela foi, né? E que ela Difícil, né? mora em Ela mora em Portugal, Portugal, né? sim. É difícil para mim, tenho muita saudade. Às vezes choro, porque lá tem uma neta também, né? Que se criou Sim, embaixo da minha mesa. sim. É, mas graças a Deus a gente consegue agora já ir visitar ela, né? Claro, e a gente tem E é, que saber que vocês são uma família muito unida, sim. né? Apesar de vocês, ela não estar mais trabalhando com Sim, ela não vocês nessa. trabalha tipo presencial, mas qualquer ajuda que a gente pede, ela sempre ajuda, porque lá também ela trabalha com essa área, né? Sim, Então sim. ela passa, às vezes eu tenho dúvida, mas não tem dúvida, ele chama, mana, ó, ela responde se ela sabe, se não sabe também ajuda. Tem a Cris também que trabalha aqui, Que e aí vai. bom, Ivete. Eu acho que isso é um estímulo para ti também, Sim, né? Estar com a tua família próxima de alguma e dá a impressão, forma. às vezes a gente brinca assim, que eu digo assim, eu não posso ficar longe, mas nem vocês. Então, se tu vai passear, tem que logo voltar, né? Voltar logo, Porque né? parece que a gente fica meio, como é que eu vou dizer? Meio manco, sabe? Não Sim, consegue sim. andar reto, né? Porque tá faltando um para Imagina escorar o outro, né? muitos anos juntos, Muitos né? anos Desde o juntos. início. Sim, E agora eu vejo também, eu percebo, Ivete, que com essa tua. Eu não sabia dessa tua outra profissão de ter sido professora há tanto tempo, sim, né? E acho que muitos não sabem, mas essa tua afinidade, porque eu sei que tu trabalha também nos domingos sim. com a As crianças. confeitaria, né? A oficina de Sim, confeitaria para as para as crianças. crianças. Queria que tu conversasse, falasse, contasse um pouquinho desse projeto tão lindo e as crianças gostam tanto. Eu conheço algumas que fazem parte, que vêm, né? Sim. Então, É, como esse começou essa tua ideia? Porque domingo, né?
Domingo. Isso eu enfrento uma briga, viu? Eu imagino. Bom, assim, eu sempre gostei muito de criança, sabe? Quando eu sabia que as minhas filhas ficavam grávidas, assim, era felicidade total. Meu sobrinho, qualquer um, assim, né, que eu sabia que que engravidou na família, assim, nossa, as pessoas que vêm aqui também grávidas, parece que eu tenho uma conexão diferente, né? Então, tem vários clientes que eu conheci lá na barriga, né? Já tem que vem. Às vezes tem crianças assim que começam a chorar, eu dou um jeito de vir aqui pegar, dou um brinquedinho, eu guardo todos os Kinder Ovo para dar para as crianças, né? Então, sou muito apaixonada por eles, né? E lá na pandemia, assim, eu comecei a ver que os pais se queixavam, porque fica só no celular, porque fica na internet, porque fica aqui, fica ali, e tô cansado, sabe? Isso é coisa de pai, porque eu também senti pai e mãe, né? Aí eu comecei, eu vou começar a fazer alguma coisa com as crianças no domingo, pelo menos no domingo eles saem e os pais têm uma folga. Nossa. Né? E aí eu comecei a fazer assim, lá no início eu montava turmas pequenas, às vezes os pais ficavam assim meio se perguntando, vão usar máscara, não vão? Como é que vai ser lá? Sim. Sabe? Mas eu tinha certeza que eles vindo ali nada ia acontecer. Não ia passar um Covid um para o outro, não ia passar nada. Então eles chegavam, agora eu vou contar, tá? Sim. Aí eles chegavam, todos de máscara e tal, às vezes lá na metade, assim, eu olhava e me dava um dó, né? Porque eu não me aguentava de máscara, né? Sim, era difícil para todos. Aí eles falavam assim, pai, posso tirar a máscara? Aí eu pensava, né? Se o pai chegar numa hora dessas, né? Que ótimo. Aí eu sempre pedia assim, meu Deus, eles vão tirar a máscara, tu não deixa acontecer nada aqui dentro, né? Então, porque eu tenho Deus muito presente comigo, sabe? Ai, que bom, gente. E eu pensava assim, não, podem tirar, não vai acontecer nada, mas quando tá na hora do papai vir, vamos colocar a máscara, né? Mas antes disso, o meu pedido para Deus era muito forte, porque eu pensava, não pode nada acontecer. E, gente, nunca aconteceu nada com eles. Ai, que nunca maravilha, Ivete. Então, eu fui indo um domingo, teve meses que era todos os domingos, porque daí começaram a me procurar. Sim. E ver as crianças assim, eles chegavam às vezes meio assustado, meio triste, meio isso, aquilo, e de repente eles começavam a quebrar ovo, colocar a mão na farinha, se sujar, lamber os dedos, sabe? Isso eles saíam dali com outra energia, sabe? Que lindo, Ivete. E enfrentei muitas brigas assim da família. Mãe, tu vai trabalhar no domingo de novo, porque o domingo não sei o quê. Eu disse, não, me deixem que uma hora eu paro, né? Nossa, que lindo. E agora sim tá um pouco menos, mas ainda faço bastante oficina para as crianças. Aí vem os pais e me deixam aqui, então é sinal de confiança também, né? Nossa. Aí eu aviso, se tiver qualquer problema, eu aviso. Fora disso, não me incomodem. Não me... né? Porque daí eles sabem que também estão aqui, né? Claro, e é um momento que... Às vezes tem os pequenininhos, eles sobem em cima das cadeiras. E eu fico sozinha com eles, né? Ai, velho. Fico sozinha, depois chega no final, a gente tira uma meia hora para brincar de se pegar, de se esconder. Então a gente tem tudo corre, isso. tem tudo isso. Tem, às vezes assim, eles ficam perto, eles querem um beijo, eles ganham, eles querem um colinho, também ganham. Ai, velho. Então, além de fazer as coisas, né, eles levam tudo para casa, o que eles fazem, eles saem felizes assim com as coisas que fazem, né? Vale muito a pena, Vale muito a pena. Nossa, demais, assim. E eu, para mim, aqueles domingos, assim, é os melhores domingos. Ah, querida. Aí, às vezes tu olha, assim, eles estão cantando, sabe? Trabalhando. Às vezes eu consigo fazer um videozinho, às vezes eu saio dali e choro um pouquinho de ver eles ali. E é assim. É quando o trabalho tá na alma, né? Aquilo não é um trabalho, aquilo faz parte de ti, de uma doação tua, né, Ivete, que é incrível. E aqui mesmo, dentro dessa casa maior e com mais funcionários, o teu olhar tá sempre... Tá sempre. Porque eu sei que tu é uma das primeiras a chegar e a última a ir embora, né? Então, às vezes eu até brinco com os clientes, eles chegam, eu vim aqui e não te vi. Ou às vezes eu chego, quanto tempo? Mas eu vim. Então, eu estava amarrada na senzala, eu falo, né? Porque daí eu tô lá na produção. Sim. Então, agora eu estou muito dedicada à produção. Sim. Né? Então, eu quero fazer, assim, tentar montar uma equipe onde também eles sintam esse amor pela confeitaria, né? Ai, que bom, Ivete. Porque aqui, além de ser
a confeiteira, a dona da confeitaria, eu sou um pouco mãe, eu sou amiga, eu sou um pouco psicóloga, eu sou um pouco briguenta, tem tudo, né? Tudo. Porque não é briguenta por brigar, mas assim por chamar atenção, porque eles não, eu sempre digo assim, não é para vocês aqui dentro, é para a vida de vocês. Então eu sempre falo que eu exigi dos meus filhos para que um dia eles não sofram lá quando ir morar sozinho, isso e aquilo, eu exijo de vocês, porque vocês não nasceram aqui dentro e não precisam morrer aqui dentro, né? Apenas é uma passagem que vocês estão passando por aqui, mas quando sair, de dizer assim, eu trabalhei lá e eu consegui aprender. Nossa, isso vale tanto, né, Ivete? As pessoas estão precisando tanto desse Sim. olhar, desse acolhimento, desse... Muito, muito, muito. E a gente tem tudo isso, sabe? Às vezes tu pensa assim, será que eu preciso resolver esse problema? Mas aí tu vê, daí tu pensa, será que em casa eles têm isso? Será que eles não têm? Né? Eu vejo que também o meu filho, às vezes ele se torna um psicólogo deles também aqui. Então, para mim isso não tem problema. Ai, querida, tem. isso com certeza eles vão carregar para o resto da vida mesmo, porque às vezes uma palavra, um olhar muda, né? Muda tudo. Muda a maneira como a pessoa vai se portar pro resto da vida. Às vezes assim chegam e eu sinto assim que quer um abraço porque eles já vêm me encontrar com outro olhar, sabe? Sim, com uma carinha mais... Então já chega a dar um abraço, já pronto, né? Das histórias engraçadas que a gente escuta aqui, eu adoro essa tua história, Ivete, que alguns clientes que não te conhecem, né? Ficam, perguntam para ti quando tu tá aqui no meio do teu povo e dizem, eu gostaria muito de conhecer a Dona Ivete e tal, e chamar a Dona Ivete. Conta essa história para nós, que eu acho muito engraçado. Aqui ainda agora já tá mais tranquilo, sabe? Mas lá na outra confeitaria, mas aqui ainda me perguntam muito assim, a senhora que é a Dona Ivete? Eu falo, sim. Aí, às vezes, me olham assim, né? Será, né? Será? Mas tudo bem. Aí, às vezes, eu brinco, assim, quando eles chegam, assim, lá na outra confeitaria, eles falavam assim, posso falar com a Dona Ivete? Às vezes eu ficava parada na frente, tinha uma vontade de rir, né? Sim. Porque eu não sei o que as pessoas imaginam da Ivete, né? Sim. Aí, às vezes, eu falava assim, se vocês não se assustar, eu chamo ela. Aí eles ficavam, né? Meio assustados, né? Daí pode falar, sou eu mesmo, né? Que ótimo, né? Uma vez uma pessoa chegou e pediu para chamar, daí foram me chamar, né? Eu estava terminando um trabalho, eu falei assim, aguarda um minutinho que eu já vou lá. Aí quando eu cheguei, eu disse, bom dia. Aí ele ficou assim, Dona Ivete? Eu falei, sim. Aí ele ficou surpreso, sabe? Nossa. Aí ele pediu para mim, você trabalha? Eu disse, sim. Nossa, trabalho. Eles às vezes têm a impressão de que você só é a empresária, né? É a pessoa que está assim mais acima, que não tem nada a ver contigo, não, né? Não tem. Ivete? Aí não seria eu, né? Sim. Não seria, acho que não seria eu. Às vezes já escutei, tu anda pior que teus funcionários. Aí eu falei, eu sou assim. E eu acho muito lindo os funcionários virem muito bem vestido, animado, porque eles estão vindo para um lugar que eles estão gostando, né? Sim. Isso é muito importante, né, Ivete? Eu fiquei sabendo também que nos momentos assim mais de muita entrega, de muito trabalho, que são essas épocas de Natal, principalmente, ou datas festivas, que tem essa coisa da equipe também ficar em outros turnos e que todo mundo fica muito feliz. É uma confraternização, é um trabalho, mas ao mesmo tempo é aquela alegria. Aquela troca e cantam e contam coisas. Eu acho que essa energia impregna, né, Ivete, no próprio alimento em si, né? Eu sempre falo assim que quando uma pessoa entra, eu sempre peço assim, tu gosta de trabalhar com isso? Aí às vezes demoram para responder, sabe? Sim. Então, eu sempre teimo em fazer um teste com as pessoas 90 dias, sabe? Às vezes meu filho diz, mãe, não precisa, 30 tu já sabe. Eu falo, não, porque às vezes em 90 aprende a gostar do que vai fazer, né? Porque às vezes vem de uma metalúrgica, vem de outros lugares, para uma confeitaria é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Aí eles precisam colocar ali todo o amor deles.
sim. Para o negócio ficar bom, o negócio andar bem, sabe? Para ele se enturmar. Então eu vejo assim, não deu em 90 dias, não vai dar mais. Aí eu falo assim, ó, não perca tempo, não é isso que você precisa, não vai em outra confeitaria que não é isso que tu quer para tua vida. Você tem que ver o que tu quer e vai. E a turma que eu tenho aqui, gente, assim, Páscoa, eventos que às vezes a gente faz, Dia das Mães, Natal, isso é muito trabalho. Eu já cansei muito de ficar 40, 50 horas sem dormir, sem parar de trabalhar. Nossa, E Ivete. comendo muito mal, tá? Porque eu como muito Meu mal. Deus. E aí a gente fica assim, ó, eu viro à noite, né? Tem gente que também fica comigo a noite inteira, outros ficam até a meia-noite. Aí eu tenho um colchãozinho embaixo da mesa, que é o nosso quarto, né? Que às vezes a gente se joga para lá e dormi muito em cima de papelão, que eles brincam que eu posso ser garota de rua, né? Ai, que ótimo. E a gente fica, sabe, na produção, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, assim. Aí chega uma hora, às vezes dá uma cansada, eu ligo o rádio, a gente dança, a gente canta, a gente brinca, mas não deixa de trabalhar. Sim, Né? sim. E às vezes eles nem querem ir para casa, assim. Já teve funcionários que trouxe um colchão de Imagino. ar para encher e se jogar ali, né? Sabe? Ah, vou deitar 2 horas. Pode ser, dona Ivete? Claro. Só que às vezes eu vejo que passa 2 horas, eu deixo, eu não chamo. Ai, Né? Eles dizem Ivete. assim, eu sei que a senhora não vai dormir, mas me chama daqui 2 horas. Sim. Não, eu vejo como está o trabalho deles e eu não vou chamar, né? Porque eles Ai, precisam descansar Ivete, também. meu Deus do céu. É uma Então, mãezona para eles também, né? isso aí. E aí a gente faz o almoço, todo mundo faz feliz, assim. Agora eu brinco que não tô mais fazendo almoço. Aí eles se viram, eles pensam o que eles querem comer, eles ajudam a fazer. Sim, sim. Ai, Então isso para que mim bom, é... Ivete. Eu acho que essa tua vontade de viver e de impregnar o teu melhor em tudo que tu faz, acaba que contamina a tua equipe, as pessoas que vêm Sim. aqui. A gente cansa de encontrar pessoas e elas dizem, ah, Ivete, a Ivete tá por aí, todo mundo quer te olhar, pelo menos trocar um olhar, e se não puder conversar. E eu sinto que essa tua energia tá muito presente, né? As pessoas precisam do aconchego do café, mas elas precisam de algo mais também, Sim, né? De eu algo que... Eu acho que é importante estar presente assim, né? Porque tudo que eu passo ali no que eu faço, nas comidas, eu procuro passar para as pessoas também, né? Sim, Então, sim. aqui a gente não é mais clientes, a maioria é amigos, né? A gente se torna amigos de todo mundo. Nós mesmos nos conhecemos há tantos anos, né, Ivete? E nossas vidas mudaram tanto, né, desde então, mas esse bem-querer é uma coisa tão profunda que, independente se a gente mesmo não se veja com a frequência com que gostaríamos, a gente está sempre ligada, conectadas, né? E quando a gente já se sente vê, falta. Não é só eu que sinto falta de você, mas tem mais gente aqui que sente, né? Isso então, é muito bom. Aí às é vezes a gente se lindo. pergunta, aconteceu alguma coisa, ela não veio mais, sabe? Ai, que bom. Tu sabe que uma coisa que me chamou muito atenção e eu queria, assim, deixar como uma mensagem também de final de ano, que é uma história que o teu filho compartilhou comigo e que me fez realmente ir às lágrimas. Ainda bem que nós conversamos antes da gravação, porque eu disse para ele, não vou poder chorar aqui, né? Mas foi uma história que ele comentou de um momento que estavam nessas loucuras de final de ano, de entregas, de muito trabalho, e ele estava se sentindo até bastante ansioso e assustado, né, com a quantidade de demandas que tinham e de coisas a fazer, e ele já estava assim, não estava conseguindo se equilibrar naquilo tudo que precisava ser feito. E aí ele disse que ele te olhou e te observou assim por alguns minutos e tu tava com uma bandeja
colocando os docinhos, organizando os docinhos numa bandeja com tanto carinho, com tanta calma, mas uma calma interna, uma calma, uma serenidade, algo que ele, de repente, ele parou tudo aquilo e pensou, isso eu vou levar para minha vida, né? Que não importa o furacão, as coisas que a gente possa estar passando na vida, ela é um exemplo de calma, serenidade e de que tudo vai dar certo. Ele até comentou comigo que ele leu uma passagem de um livro sagrado, que é o Bhagavad Gita, né? E que é uma conversa entre Krishna e Arjuna, e que Krishna diz assim, a batalha já está vencida, o teu dever é continuar lutando. Então, eu acho que essa frase, Ivete, te representa muito, representa toda essa tua trajetória tão lindamente construída, que é baseada também no acreditar em si mesmo, no acreditar de que, na medida que a gente caminha, Deus bota o chão, né? Ou Isso é certo. Quem acredita numa força maior, que pode ser 1000 nomes, independente da religião, a gente tem que ter essa certeza. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu queria te dizer que esse exemplo de luta, de continuar a luta, para muitos que nos escutam e que passam por problemas, todos nós passamos por dificuldades, nenhuma trajetória é feita só de flores, mas essa determinação de continuar, Ivete, de lutar, de caminhar, é uma marca tão tua, e a gente tem que te agradecer por isso, porque se teu filho conseguiu te observar num momento, num instante em que ele captou aquilo e pensou, não, a minha vida, independente daquilo que me aconteça externamente, se eu manter a minha calma e a minha serenidade, as coisas vão acontecer. Eu acho assim que eu sempre tentei passar isso para eles, sabe? Porque às vezes eu olhava assim os pedidos, sabe? E pensava, meu Deus, eu tenho que fazer todas as tortas e é só eu que sei fazer. O que eu preciso fazer para, né? Aí eu vi assim que eu escutava um falando assim, meu Deus, tem muita coisa, será que vão vencer? Será que... E eu pensava sempre assim, vai dar tudo certo, sabe? Às vezes eu falava, tudo vai dar certo, gente, calma, né? E para mim mesma eu falava, se organiza que vai dar tudo certo. Então isso eu sempre tentei passar, principalmente para os meus filhos, né? Até hoje, assim, às vezes ele chega e diz, mãe, vai dar tudo certo? Sim, tudo vai dar certo, só acredita. Às vezes de manhã a gente tem muita coisa durante o dia para resolver, ele chega, faz um positivo e ele diz assim, tudo vai dar certo hoje? Claro, vai dar certo, né? Então isso para mim eu acho que para mim é importante isso, porque eu tenho certeza que vai dar certo. O que precisa naquele dia vai dar certo. Independente se for no último minuto, assim, do segundo tempo, né? Mas vai dar certo. Então, quando eles vêm, às vezes eu vejo que eles estão ansiosos, tanto eles aqui quanto aquela lá que mora em Portugal. Aí eu, calma, vai dar certo, respira fundo, que tudo vai passar, tudo vai dar certo. Aí, às vezes, a gente vê que eles ficam assim, não sei se vai dar certo, mas vai dar certo. Ai, Já que passei por lindo. muitas coisas. Quando eu comecei, assim, tinha dias que eu pensava, meu Deus, eu preciso dormir 10 minutos. Eu deitava, eu dormia 10 minutos. Eu acho que eu já deitava dormindo, porque tinha 10 minutos para dormir. Eu era a única pessoa que sabia tudo ali, que eu precisava, daqui 10 minutos, lavar toda a louça que estava em cima da pia para começar a organizar o dia de novo. Sim. Então, sempre tudo dá certo, mas a gente precisa acreditar um pouco também. Não só falar daqui para fora, sim, mas não Ivete. ter a certeza, né, de que vai dar certo. É uma certeza interna muito grande, Quando né? eu encontrei aqui, assim, essa casa, eu fiquei pensando, nossa, vai ser mais gasto, né? Mas não tem problema.
Eu pensei justamente na mesma hora, assim, vai dar muito gasto, não sei se eu consigo, mas eu vou conseguir. Eu me fazia uma pergunta, assim, se eu vou conseguir, mas na mesma vou conseguir, já dava a resposta, Sim, sabe? Eu sim. sou muito de fazer umas loucuras, assim, na hora, sem pensar, mas já sei que vai dar certo. Às vezes eu faço a minha receita, eles falam, mãe, tu coloca no balcão, tu nem prova. Não, eu não provo porque eu sei que tá bom. Que Então, maravilha, Ivete. eu acredito muito nisso, Que a muito, gente muito, possa muito. ter, assim, essa 10% dessa tua certeza no coração de todos nós, e eu tenho certeza que a vida vai se transformar, né? Vai. Porque a gente precisa disso, dessa Precisa energia. sim, precisa.